Beleza, hoje nós vamos estudar sobre a matéria do segundo ano, matéria sobre dilatação linear. Não vai ser uma matéria assim que eu vou ensinar de forma que você queira levar essa matéria para a vida, mas é mais pro segundo ano mesmo que você quer estudar e passar nas provas, certo? Beleza, primeiramente o que nós precisamos entender? Que dilatação linear é quando a certa temperatura aumenta e a diferença que vai sofrer determinada matéria, por exemplo, esse pão, é chamada de dilatação linear. Por exemplo, o pão era pequeno, ele aumentou tanto, e esse aumento que ele fez, nós chamamos de dilatação, beleza? Vamos lá. Vou explicar o primeiro passo para vocês, que eu acho que é onde todo mundo se confunde, onde todo mundo não entende direito, que é como identificar os dados do exercício. Por exemplo, a gente chegou aqui no primeiro exercício e a gente olha para esse texto e fala, nossa, o que eu vou fazer aqui? Então, vamos devagar para todo mundo conseguir entender. Presta atenção. Uma barra de 10 metros de alumínio, vamos fazer do jeito que eu faço. Sempre que você já obtenha o primeiro valor, a primeira característica, primeiro dado do exercício, você já pega e já marca. 10 metros, ele lembra de comprimento, certo? Lembra comprimento. Então você já pega e coloca aqui que o L inicial vai ser 10 metros. Por que o L inicial? Porque é o primeiro valor que você adquiriu aqui. E logo você já vai perceber que em seguida desse valor você vai conseguir a temperatura. Quer ver? Uma barra de 10 metros de alumínio em uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial, o T0, é 20 graus Celsius. Então, o que eu já posso levar para mim dessas informações? Que o 10 metros é a distância inicial, o comprimento inicial, e o 20 graus Celsius é a temperatura inicial. E sempre que eu tiver um valor e logo em seguida eu tiver uma temperatura, você já põe na sua cabeça de qualquer forma que esses dois valores aqui são iniciais. Porque provavelmente o exercício já vai falar que vai ser aumentado alguma coisa assim. É só você ler o exercício, sendo sua temperatura elevada a 40 graus Celsius. Ou seja, sabendo que o coeficiente de dilatação, presta atenção, toda vez que você ouvir a palavra coeficiente, você já sabe que é alfa. Então você já marca aqui que alfa é o coeficiente. Então a gente já sabe que o alfa aqui, esse símbolo, já é o coeficiente. Então, a gente já marca aqui nos dados para você saber o que você está falando. Coeficiente, sempre que você lê coeficiente, é o alfa. Só isso. Aqui, sobre sua temperatura elevada a 40 graus Celsius. Então, se foi elevado a 40 graus Celsius, significa que a temperatura final é 40 graus Celsius. Então, T é igual a 40. Perfeito. Sabendo que o coeficiente é esse valor, calcule a dilatação. O que é dilatação? Como eu já expliquei, é tudo aquilo que vai mudar numa matéria. Então, o que a gente tem para nossa mente? Que quando vai mudar uma matéria, eu tenho que saber que do inicial até o final, aquela matéria vai ter mudado, certo? Do inicial até o final, ela vai sofrer alguma mudança. Então, eu tenho que descobrir, como eu já tenho o inicial, eu só preciso agora descobrir o final, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula. Só que agora, por agora, não vou explicar a fórmula. Estou explicando só como pegar os dados e colocar no caderno para você saber o que você tem que fazer primeiramente. Vamos pro próximo exercício para vocês aprenderem de verdade como é que faz isso. Beleza, uma das minhas maiores dicas para qualquer tipo de exercício, olha o tamanho desse exercício. Uma das minhas maiores dicas é você cagar pro texto. Caga pro texto. Você fala assim, cara, eu preciso dos dados e colocar na fórmula. É isso que eu preciso. Então vamos fazer o seguinte, vamos cagar pro texto. Tudo isso aqui ó, não vale de nada pra mim por enquanto. Considere os trens serem de aço, cuja o coeficiente de dilatação é coeficiente. Li essa palavra, o que eu faço? Coloco o alfa aqui. Eu sei que coeficiente é alfa, então eu já coloco ali e pego o dado que o exercício deu pra nós. 11 vezes 10 a menos 6. Se a 10 graus Celsius, o que eu falei? Quando você pega a primeira informação ou em temperatura ou em comprimento, você já coloca aqui. 10 graus Celsius, a gente sabe que é temperatura, então é T inicial é igual a 10 graus Celsius. E o comprimento de um trilho é de 30 metros, ou seja, o L0 é 30, porque é a primeira informação que você conseguiu. Quanto aumentaria seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então a temperatura ia aumentar, ou seja, a temperatura final passaria a 40 graus Celsius. Quanto aumentaria seu comprimento? Ou seja, eles querem o ΔL.
Eles querem o comprimento final, ou seja, eles querem a variação que esse trilho sofreu, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos colocar na fórmula, que é o que eu vou ensinar agora. Voltando para esse primeiro exercício, a gente tem os dados que nós adquirimos de acordo com a leitura, e agora nós precisamos colocar a fórmula. Vou colocar a fórmula aqui. A fórmula da dilatação linear é a seguinte: delta L é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica delta T. Nossa, mas o que será esse delta T? Eu já explico, vem cá. Vamos agora tentar simplificar tudo e colocar tudo na base 10. Já explico por quê. L0 a gente tem aqui que é 10, perfeito. O alfa a gente conseguiu ele aqui que tá 22 a 10 a menos 6. E o delta T, o que você vai fazer? Você vai pegar o final, que está aqui 40, e vai subtrair pelo inicial, que é 20. Então, 40 menos 20, que vai ser o nosso delta T, é 20. Agora, o mais importante que talvez as pessoas travem aqui, não sabem o que fazer, talvez saia multiplicando, o resultado dá errado, é o que vocês precisam colocar na cabeça. Toda vez que vocês chegam nessa parte aqui, vocês têm que buscar o 10. Como assim buscar o 10? Presta atenção. A gente tem essa base 10 aqui, né? 10 a menos 6. Eu preciso simplificar ela para que a minha vida fique mais fácil, certo? Então o que eu vou fazer? Vou buscar o 10. O que nós precisamos fazer mesmo? Colocar tudo na base 10. Buscar o 10. Coloca na sua cabeça. Chegou nessa parte aqui que tá um monte de número e você não sabe mais o que fazer, lembra de buscar o 10. Então, beleza. Tem o 10 aqui, a primeira base 10 a gente já tem. 22 vezes... Esse daqui você só repete, porque já tem o 10 aqui na frente, a gente já vai ver isso daqui. E esse 20 aqui, o que é 20? 20 é 2 vezes o 10. Então, a gente tem 10 aqui, tem 10 aqui, tem 10 aqui, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Você vai multiplicar todos os números que não são 10. Todos os números que estão na frente do 10, no caso. Por exemplo, 22 e 2. Tem esses dois números aqui, você multiplica eles, fácil. 22 vezes 2, 44, certo? Agora você coloca o sinal de multiplicação e soma todos os expoentes da base 10. Só isso. Pega todas as bases 10 e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais menos 6 é menos 4. Então você vai fazer o quê? Repete a base 10 e soma os expoentes. A gente somou e deu menos 4. Olha que bonito, a gente acabou de resolver o primeiro exercício de física e não foi tão difícil. Beleza, agora vamos para aquele segundo exercício que era um texto gigante, a gente conseguiu simplificar ele fazendo o quê? Cagando pro texto. Pegando só as informações e colocamos aqui. Agora o que a gente precisa fazer? Precisamos colocar na fórmula. Qual que é a fórmula mesmo? Delta L é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica delta T. Delta T é nada mais é o T final menos o T inicial. E o que é o T final? O T final é 40 e o T inicial era 10. Então vai ser 40 menos 10 nesse caso aqui. Delta L é igual. Agora só substitui os valores que você já adquiriu no exercício. L0, a gente conseguiu que o L0 aqui para nós era 30. A alfa, a gente sabe que é 11 que multiplica 10 a menos 6. E delta T, a gente tem aqui que T final é 40 e o T inicial é 10, então 40 menos 10, 30. Então agora o que a gente faz? Do mesmo jeito que eu expliquei na última questão, a gente vai fazer aqui. Vamos buscar o 10 de qualquer forma. Delta L é igual a 20. 20 é o quê? 2 vezes o 10, que multiplica 11. Esse aqui você sempre repete o alfa, porque você não vai precisar mexer nele agora. Que multiplica agora 30. 30 é o quê? 3 vezes o 10. Fácil assim, né? Então agora o que eu falei que a gente faz? De acordo com a última questão, a gente pega e conserva todas as bases 10 e multiplica todos os números que estão na frente delas. 2 vezes 3 é 6, que multiplica o 11, vai dar 66. Agora o que a gente faz? Faz o sinal de multiplicação, conserva a base 10 e soma os expoentes. Aqui tem 1 e aqui tem 1 também. 1 mais 1, 2. Mais 2 mais menos 6 é menos 4. Perfeito. Agora a gente tem que o resultado disso aqui é 66 vezes 10 é menos 4. Fechou aqui. Mais um exercício resolvido facilmente. Agora vamos olhar para os dois exercícios e lembrar dos passos mais importantes.
Porque não adianta nada eu fazer esses exercícios aqui e vocês não lembrarem depois, certo? Então o que a gente tem que fazer? Pegar todos os dados, cagar pro texto, literalmente. Você pega e marca todos os dados e o texto tanto faz. Pega todos os dados, coloca na fórmula. Colocou na fórmula, bonitinho aqui. O que você faz depois de colocar na fórmula? Busca o 10. Simples assim. Vai buscar o 10 aqui, colocar todos na base 10, base 10. Depois que você conseguiu, é só multiplicar todos os números na frente da base 10. Depois de multiplicar os números na frente da base 10, você vai ter os resultados. Eu já vou explicar pra vocês por que não pode ficar o resultado assim. Não tá terminado esse daqui ainda. Os dois estão interminados. Porque a gente tem que colocar sempre na casa decimal, ou seja, 4,4 que multiplica 10 a menos 3. Seria mais ou menos isso aqui. Mas já vamos ensinar isso aqui pra vocês, como é que fica isso daqui certinho, beleza? Agora nós vamos fazer um negócio que provavelmente muitos aqui não sabem, que é como converter os números da base 10. Como 5 vezes 10 a menos 6. As pessoas olham pra isso aqui e falam, meu Deus, o que eu faço aqui? Então beleza, vamos fazer isso aqui direitinho, vou explicar passo a passo. O que é 10 a menos 6? 10 a menos 6 nada mais é que 0,000001. Por que isso? Como é que eu sei isso daqui? Você vai pegar o 10 e vai ver qual é o expoente dele. O expoente dele é menos 6, não é? Então o que você vai fazer? Você vai contar 6 números depois da vírgula. E vai colocar o 1, no caso como era 10, você coloca 1 aqui. E sempre você vai colocar 1. Você conta 6 números, por exemplo, você vai contar o número do expoente e vai colocar atrás da vírgula esse tanto de 0 e no final você coloca o 1, certo? Vamos ver aqui a parte de baixo. O que é 10 a menos 4? É 0,0001. Por quê? Porque o expoente aqui era menos 4 e aqui tem 4 números depois da vírgula. Fácil, né? O que é 10 vezes 10 a menos 2? O 10 a menos 2 é 0,01. Porque o expoente era menos 2 e tinha duas casas depois da vírgula. Eu posso que já pegaram isso, né? Fácil, né? Agora o que a gente tem que fazer? Como tinha um 5 aqui na frente, a gente vai multiplicar isso daqui por 5. Aí você fala, lascou, né? Caraca, o que eu vou fazer aqui? Cara, é muito simples. Olha o que você precisa fazer agora. Faz assim. 0,00000. E no lugar desse 1, você vai colocar o 5. Só isso. É como se você estivesse multiplicando 5 vezes 1. Certo? Então você vai colocar só no lugar desse último número aqui que tiver, o valor que tiver aqui. 5. No lugar desse 1 aqui, o que a gente vai colocar? 4 vezes 0,0001 é a mesma coisa que 0,000004, porque tinha um 4 na frente. E aqui no lugar desse 10 vezes 10 a menos 2, o que a gente faz? Ah, cara, lascou, porque aqui é 10, né? Não, presta atenção. 10 a menos 2 é o quê? 0,01. E o que é... E o que a gente faz aqui? Se a gente multiplica esse 10 pelo esse valor. E como é que eu vou fazer isso? Eu pego esse 1 e substituo por 10. Vai ficar o quê? 0, em vez de 1, eu coloco 10. 0,10. Porque o 10 está ocupando o lugar desse 0 também, porque são duas casas aqui, como você pode ver. Certo? Agora, se fosse ao contrário, se fosse aqui 500, o que eu faço com 500? 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado à quantidade de zeros que tem aqui. Aqui tem quantos zeros? 2. Então aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a 2. O que é 900? 900 é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a 2. Por que é 10 elevado a 2? O que é 10 elevado a 2? 10 elevado a 2, ou seja, ao quadrado, é a mesma coisa que 100. E 9 vezes 100 é 900. Então, sempre que tiver, por exemplo, aqui, quando você não souber isso de cabeça, você conta a quantidade de zeros e multiplica e coloca eles no expoente multiplicando pelo número da frente. Ou seja, 9 vezes 10 ao quadrado, por exemplo, porque aqui tem 2 zeros. E 8.000? 8.000 é o quê? 8 vezes 10. Quantos zeros tem aqui? 3. Então, 8 vezes 10 ao expoente é 3, certo? Aqui é o quê? 687. Você fala, lascou, cara, o que eu faço? É muito fácil também. No lugar de você colocar todos os números, você não tem um zero pra contar aqui, você fala que se lascou, né? Não, mas presta atenção. Como eu falei lá, talvez eu não tenha explicado ainda,
todo número quando está se tratando da base 10, quando se fala dessa base 10, ele precisa ser multiplicado por um valor menos de 10, certo? Por que é isso? Para facilitar a sua conta. E como tem que ser menos de 10, o 687 eu posso fazer o quê? Posso colocar uma vírgula aqui e vai ser 6,87. E 6,87, como todo mundo sabe, é menor do que 10. Então o que a gente faz agora? Conta quantos números eu coloquei depois da vírgula. Coloquei 2, então eu multiplico por 10 ao quadrado. Ou seja, 10 vezes elevado a 2. Perfeito? E aqui embaixo, o que a gente faz então? Aqui embaixo, 750 é a mesma coisa que 7,50. Então você conta aqui esses dois números que ficou depois da vírgula, vai ser... E coloca aí no lugar do expoente, vai ser 10 ao quadrado, perfeito? Aprendeu a como converter os números da base 10, pegar os dados e colocar no caderno, colocar na fórmula, buscar o 10. E sabemos agora que a maioria dessas características da dilatação linear, vamos fazer agora questões com gráfico. Que eu vi que tem muitas pessoas que têm dificuldade com questões com gráfico. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as informações do texto e do gráfico. Então, como é que a gente faz? Vamos ler aqui. A figura representa a variação de comprimento de uma determinada barra homogênea. Determine o valor do coeficiente de dilatação linear do material de que é constituída a barra. Beleza. O que a gente tem que fazer então? Vamos pegar os dados. Aqui primeiro a gente tem que olhar as características de cada seta do gráfico. Vamos falar seta, vamos falar bem informal aqui mesmo, para todo mundo entender. L, comprimento, é em metros. Então a gente sabe que esses tracinhos aqui tudo é comprimento em metro, daqui para cá é T em graus Celsius, ou seja, a temperatura de graus Celsius daqui para cá e daqui para cá é comprimento em metros, beleza? Sabe então que o L0, porque é o primeiro valor aqui que tem na informação, é 2. L0 é 2,00, mas é 2, você só precisa saber que é 00, porque agora você vai precisar saber o L final. O L final é 2,02. Por que eu sei que é o L final? Porque ele é o L que está ali em cima, é o finalzão, ó, é o topo do gráfico, certo? E agora a gente olha aqui para baixo. O ΔT, a gente já sabe de cara que é 200. Por que eu sei que é ΔT? Porque olha aqui, presta atenção. Quando aqui era 0, aqui era 2. Mas quando aqui era 200, aqui era 2,02. Então significa o quê? Que quando a temperatura foi para 200 graus Celsius, a dilatação que foi feita aqui foi 0,02. Ou seja, de 2 foi para 2,02 quando foi aquecida a 200 graus Celsius, perfeito? Então você tem que ter na cabeça que o ΔT aqui é 200 graus. Aí eu sei o quê? Sei o L0, sei o L final, sei o ΔT. Eu sei também o ΔL, por quê? Se eu tenho o delta final, o L final, e eu tenho o L0, eu sei também que o final menos o inicial vai ser o ΔL, a variação do L, certo? Então a gente coloca aqui que 0,02 é o ΔL. Então agora eu só preciso colocar na fórmula. Então basicamente é isso, meu povo. A gente fez todos os gráficos, fez a conversão, fizemos as fórmulas, resolvemos tudo. Então foi até aqui, terminamos por hoje. Valeu e até a próxima.